Muito boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo ao programa Opinião do Feminino. Todas as quintas aqui discutimos os temas que marcam a atualidade nacional e também internacional. Hoje vamos falar de 3 temas, são eles a xenofobia na África do Sul, os ataques em Cabo Delgado e a extradição de Manuel Chang à luz da última decisão que foi tomada na África do Sul. Hoje conto com 2 convidadas, Fátima Mimbiri e Egna Sedumo. Cumprimento as duas, muito boa noite e sejam bem-vindas ao programa. Fátima, vamos começar por xenofobia na África do Sul. Acompanhamos nos últimos dias algum ambiente de tensão na África do Sul, principalmente na cidade de Durban. Isto fez-nos recordar na memória os ataques que houve em 2008, em que morreram vários moçambicanos. A minha primeira pergunta é, Fátima Mimbiri, qual é o seu entendimento sobre as reais causas da xenofobia na África do Sul, que, como disse no princípio, é bastante recorrente e afeta as diferentes nacionalidades, sobretudo de africanos que vão à África do Sul como Eldorado à procura de melhores condições, em particular moçambicanos. É preciso considerar que a maior diáspora moçambicana está na África do Sul, daí que este tema é bastante importante para nós, tendo em conta a proximidade. Muito obrigada. Cumprimentar a Egna, que é a primeira vez que tenho a oportunidade de partilhar com ela o painel e debater ideias sobre o país, e saudar aos caríssimos telespectadores. Bom, na verdade a xenofobia tornou-se regular desde 2014 e nós temos estado a ver ciclos, geralmente quando se aproxima o ciclo eleitoral e quando chega a época do inverno. O inverno sul-africano é de maio a julho, e nessa altura é a altura em que os mais pobres na África do Sul sentem o peso da sua condição de pobreza, porque o frio é bastante severo e se tem uma ideia de que os imigrantes estrangeiros vivem em melhores condições, de que os estrangeiros na África do Sul vivem em melhores condições comparativamente aos próprios sul-africanos, e há também uma ideia, na verdade a grande reivindicação é de que os sul-africanos não querem receber os salários baixos para aquelas posições também baixas, e os imigrantes são os que facilmente aceitam, impondo-lhes a aceitação de salários mais baixos. Este é um aspecto que está lá escondido e que de tempos em tempos, quando se aproxima a época eleitoral ou quando há uma situação política, os políticos trazem esta questão de que os estrangeiros vêm e roubam-nos as melhores oportunidades. Só que o discurso político... Que há aproveitamento político, sim, há discursos políticos que incitam este tipo de violência. Isso, há discursos políticos que incitam, e desta vez nós vimos o próprio presidente, que é candidato à sua própria reeleição, o Cyril Ramaphosa, a fazer um discurso muito claro de que o problema da África do Sul são os estrangeiros que vão, eles se fixam lá e roubam os empregos. Não quero crer que um cidadão analfabeto que sai fugido de Moçambique e salta as fronteiras, ele vai roubar postos de emprego a qualquer cidadão sul-africano, ainda que seja do mesmo nível que ele. E o que se diz é que os próprios estudos que mostram isso, inclusive alguns estudos feitos pelo próprio ISRI, que mostram claramente que os sul-africanos não querem aqueles empregos reles, sobretudo por causa, primeiro, por eles considerarem reles, segundo, por causa dos salários que são pagos, que são muito baixos, e que um cidadão que sai de Moçambique numa condição muito má, com 100 rands por dia, salariais, ele consegue viver melhor que 100 rands em Moçambique. Então há um aproveitamento político que é feito para justificar o fraco delivery, portanto, do governo, do partido no poder, em relação aos cidadãos, no sentido de dizer, nós fazemos tudo, colocamos tudo à disposição, mas o problema são os outros que vêm e vos roubam. O problema não somos nós. Mas, na verdade, a África do Sul está a viver uma crise, e no ano passado nós vimos... não está a conseguir responder. Os seus níveis de desenvolvimento não estão a chegar à população mais pobre, a população menos escolarizada. E se nós formos a reparar... Acho que essa é que é a razão mãe, é que é a razão principal. É que há uma população de baixa escolaridade que é pobre, que quer viver bem. Obviamente a África do Sul tem um enabling environment para as pessoas viverem bem, mas elas não conseguem viver bem porque elas não têm emprego. Então o governo, porque não consegue fazer com que as políticas públicas cheguem até lá a estas pessoas, acaba encontrando um pouco subterfúgios nestas pessoas. E na verdade é um discurso muito populista que é utilizado de tempos em tempos.
Egna, quero ouvir a sua sensibilidade, concorda com a Fátima, há as razões que nos aparecem logo à superfície, mas há esta questão de fundo de que as autoridades sul-africanas não estão a conseguir responder aos anseios da maior parte da população sul-africana pobre. Claro, não há dúvidas de que há esta dificuldade, por um lado, mas por outro também é preciso reconhecer que a África do Sul tem uma comunidade de imigrantes bastante grande e se calhar um pouco a dificuldade vem por aí. Nós estamos num processo eleitoral e lidar com estes imigrantes, ao mesmo tempo que lidar com as expectativas do seu próprio povo para um processo eleitoral, implica de alguma forma ter esse tipo de discursos que a Fátima fez referência do presidente Círio, porque ele está numa situação em que tem que dar satisfação ao seu eleitorado e tem que dizer quais são as opções que existem para melhorar a condição de vida do grupo. Agora, é bem verdade que há um sentimento dos sul-africanos, e isso também parafraseando um pouco o estudo que os nossos colegas fizeram no INGE, que há uma espécie de um sentimento de que os moçambicanos, não só mas principalmente os moçambicanos, porque é de nós que nós falamos, eles desvirtuam um pouco a luta de classes na África do Sul, no sentido de que eles evitam que os sul-africanos possam ter melhores condições, ou pelo menos lutar por melhores condições de vida, porque os moçambicanos e depois Zimbábue, quando começou a sofrer a crise, também outros países... Essa é a constatação de um estudo? Sim. Quando é que o estudo foi feito? O estudo foi feito em 2008, fomos por dois colegas, nós por acaso fizemos a 2008 foi quando eclodiu a situação mais grave, exatamente, em que morreram vários moçambicanos. Exatamente, então todas foram montadas brigadas, não só na África do Sul, em Joanesburgo, em algumas cidades sul-africanas, aqui no Ressano Garcia e outras em Nhambane, para perceber porque é que as pessoas achavam que tinham sofrido aquele tipo de violência. Primeiro é porque, efetivamente, sem dúvidas, estas pessoas são pessoas mais trabalhadoras e que aceitavam qualquer condição de vida. E muitas delas, depois daquela situação, estavam dispostas a voltar para a África do Sul e tentar tudo de novo. Porque é uma questão de contar o que os sul-africanos já não aceitam. Então, os sul-africanos, por eles, sentem que estes imigrantes, esta gente moçambicana, zimbabueana, ela desvirtua a sua luta de classes. Essa luta de classes, de melhorar a sua condição de vida, não vai ocorrer enquanto existirem pessoas dispostas a terem este trabalho precário. Entretanto, também podemos falar, se calhar, neste momento, o processo eleitoral é que tem maior impacto. Não estamos num processo de luta. E se calhar também ver que, por exemplo, um discurso do presidente, ele reativa a expectativa das pessoas. Exato. E as expectativas, neste momento, é que se nós votarmos... Os problemas já estão lá, exatamente, mas o discurso é uma espécie de chama. Exatamente. A forma como o presidente referiu-se ao processo, ele deu a entender que se votarem em mim, este é um problema prioritário e vai ser resolvido. Ou seja, como é que pode ser resolvido? Retirando as pessoas. E como isto é um processo, se calhar as pessoas tomam esta iniciativa. É verdade que a situação ainda não chegou a situações mais graves, mas como nós estávamos a dizer, a qualquer momento isso pode explodir. As pessoas tiveram uma carta branca da autoridade máxima do país, no sentido de que o nosso presidente partilha da visão que nós temos relativamente à forma como devemos tratar e lidar com os imigrantes. Essa é a análise em relação às causas do fenômeno, mas há um outro ângulo que são sobretudo as implicações disto. A África do Sul é a maior economia de África, ela acolhe vários imigrantes. Que implicações é que este tipo de acontecimentos, este tipo de tensão tem, primeiro dentro da África do Sul, mas também para a África e para os países cujos seus cidadãos imigram para a África do Sul à procura de melhores condições de vida? Bom, a primeira relação é que todos nós, como Estados, como moçambicanos, temos nossas responsabilidades relativamente aos nossos cidadãos. E as migrações são um pouco o resultado das condições precárias que muitos dos nossos países vivem. Mais do que condenar a África do Sul, é preciso condenar a África do Sul e pedir que trate esta situação de forma mais cordial possível e que não sejam as autoridades, principais autoridades, a fomentarem o processo de xenofobia, mas há um pouco de responsabilidade da nossa parte. Quais são as condições que nós criamos para os nossos cidadãos evitarem ir? No estudo que nós fizemos, ou que foi feito pelo IGES, por exemplo, o facto das pessoas pensarem em voltar para a África do Sul significa que elas não têm uma expectativa, não sabem como é que eu poderia ganhar o pouco que eu ganhava na África do Sul. Portanto, esse estudo também concluiu que há pessoas que saíram por causa da xenofobia para Moçambique, sim, ou seja, fugiram da situação de tensão para Moçambique, mas ainda assim queriam retornar, apesar do ambiente hostil
que havia na África do Sul. E muito provavelmente, se hoje voltarmos a... Isso quer dizer que, independente de qualquer circunstância, as condições são sempre melhores na África do Sul que no seu país de origem? Quanto a isso, não há dúvidas. Não há dúvidas. Para um moçambicano, eventualmente, sem educação, que não consegue um emprego em Moçambique, principalmente nas províncias de Gaza e Inhambane, que são as províncias que mais acolhem moçambicanos, que mais acolhem moçambicanos na África do Sul, estas pessoas têm expectativas que são realmente satisfeitas quando viajam para a África do Sul. Agora, as outras questões sociais, como é que nós lidamos com isso, é um outro ponto, mas este é um ponto. Do mesmo modo que há pessoas que até hoje, por exemplo, no norte da África, continuam contra todas as expectativas viajando para a Europa, ou seja, em morrer ou procurar uma oportunidade de vida. Fátima, esta ideia de que é preciso resolver problemas aqui para estancar esta saída de pessoas para a África do Sul, mas também as implicações que estas situações de xenofobia têm na África do Sul, considerando o peso político da África do Sul, não só na região, no continente e no mundo. Bom, é verdade que sim, as imigrações, elas são motivadas, e aqui talvez é preciso que distingamos as imigrações que são motivadas porque as pessoas querem conquistar outros espaços no mundo. Quero ir à África do Sul, capacitada que eu sou, há oportunidades de emprego, de fazer negócio, há um enabling environment, eu vou. E sobre estas pessoas não me parece que haja grande discussão. A grande discussão existe à volta daquelas pessoas que vão ilegalmente. Nós, como Moçambique, também temos estado a expatriar a vários migrantes ilegais que, primeiro, não falam a nossa língua. Nós vemos pela sua própria condição que eles são realmente, alguns são pobres, de facto, que vêm procurar uma oportunidade, outros vêm usando Moçambique como corredor para chegar à África do Sul. Então, nós estamos a falar de um grupo de pessoas que, de certa forma, podemos considerá-las excluídas ou que se sentem excluídas pelas políticas públicas que o país tem. O baixo nível de analfabetismo significa que não tiveram acesso à educação. Aí está a falar de Moçambique. Exatamente, no sentido de em que medida que Moçambique a sair, exatamente. Então, estas pessoas vão sair para ir procurar as melhores condições na África do Sul e, sob todos os riscos, vale sempre a pena. Me recordo de ter visto várias reportagens feitas pelos nossos jornalistas, a quem saúdo pelo seu dia hoje, onde retratam pessoas que vivem situações horríveis, que para nós é inconcebível que tenham saído do nosso país, de casa para irem se sujeitar a tal situação. Mas para eles, aquela condição é muito melhor que continuar em Moçambique, na situação em que nós achamos que não é necessariamente normal, mas que facilmente eles encontrariam alguma solução. Então, isto tem a ver também com o fato de que a África do Sul é o tal lugar onde há um enabling environment. As pessoas vão e encontram uma solução. Como eu dizia, com 100 dólares a pessoa vive mais do que viveria em Moçambique. Esta ideia de que a África do Sul é o Eldorado não será um mito? Não propriamente, não propriamente. A África do Sul é um país com bastante integração infraestrutural, tem um espaço de negócios muito amplos. Por exemplo, as pessoas que estão lá a varrer as ruas, que estão lá a lavar as casas de banho dos hotéis, dos restaurantes, etc., poderiam fazer o mesmo trabalho aqui. Eu pergunto, município, quantas vezes viu quantas pessoas a varrerem a rua em Moçambique, em Maputo, no nosso município de Maputo? Que condições estas pessoas têm? Como é que elas são contratadas? É publicitada essa oportunidade de emprego para as pessoas, ou as pessoas não querem se sujeitar a este tipo de empregos em Moçambique, mas aceitam sujeitar-se a este tipo de empregos na África do Sul? Se calhar é por isso alguém que vai à estrada de na África do Sul, exatamente, se calhar é por isso que o próprio sul-africano não quer também fazer o trabalho que o moçambicano aceita facilmente fazer lá. Então eu penso que isto merece também, para além de um estudo que foi feito na perspectiva das relações sociais, nas relações entre Estados envolvendo pessoas, é preciso também um estudo antropológico, um pouco, de compreender mais profundamente o que é que pode originar ou levar as pessoas de facto a irem à África do Sul, se sujeitarem a condições que poderiam se sujeitar aqui em Moçambique, no sentido de fazer as mesmas funções, e nós precisamos dessas pessoas a fazerem esses mesmos trabalhos. Se é realmente só o problema salarial ou se é o problema salarial mais a possibilidade de ir buscar muito mais com pouco, porque pode até receber o mesmo nível, o mesmo salário, mas não poder fazer muito com esse salário em Moçambique quanto pode fazer na África do Sul. Do ponto de vista
implicações. Isso tem implicações muito sérias. É preciso lembrar que a África do Sul é uma espécie de centro aqui. Grandes organizações, grandes entidades têm as suas sedes na África do Sul. É claro que alguns, por causa da eclosão da xenofobia em 2008 e depois de 2014, tornou-se regular. Houve uma certa transferência para o Quênia, por exemplo, e alguns até transferiram-se para a Etiópia, mas nós estamos a abraçar... Mas a África do Sul continua a ser o centro. Primeiro, por causa do seu próprio desenvolvimento, o seu nível avançado. É uma potência em África, não tenhamos dúvidas quanto a isso. Mas o ponto é, a grande questão que eu me coloco é como é que nós vamos lidar com uma situação como esta, porque nós hoje vivemos aquilo que se chama de globalização. Estamos a dizer que nós moramos ou vivemos numa aldeia global. Como é que é possível a África do Sul, querer ser parte dessa aldeia global, mas quer criar um mundo só para os sul-africanos, onde os outros estão excluídos? Penso que isto é antagônico. Por outro lado, nós estamos a abraçar, ao nível da região, da SADC, um processo de integração regional. E já havia, perdi-me um pouco no processo onde é que estamos agora, mas havia uma fase ao longo do processo onde as fronteiras ficariam livres para a circulação dos cidadãos, significando que eu posso morar em Maputo e trabalhar na África do Sul à vontade, e vice-versa. Como é que isto se operaria num contexto em que a África do Sul tem este tipo de conflitos internos e as pessoas todas estão a olhar para a África do Sul um pouco como solução? E me recordo que a África do Sul e Angola foram os dois países que não quiseram avançar em grande medida no processo de integração, justamente por temer este tipo de coisa. Mas isto é um processo inevitável. Mais dia, menos dia, vamos avançar como SADC e mais dia, menos dia, vamos avançar como União Africana. Então, como é que nós começamos hoje, não só a África do Sul, Moçambique, Zimbábue, Malawi, Nigéria, que são os grandes afetados, mas como é que a África, a SADC inteira, a África inteira como continente discute estas questões de xenofobia, porque hoje é a África do Sul, amanhã pode ser a Nigéria. E nós já vimos que em algum momento economicamente a Nigéria suplantou a África do Sul. Estamos a ver o Zimbábue hoje a recuperar paulatinamente e nós sabemos que o Zimbábue é um monstro adormecido. Se o Zimbábue voltar a recuperar o seu lugar, que em certa medida ultrapassa até a posição da África do Sul, o que vai ser? O Zimbábue vai ter a mesma medida. Então eu penso que é preciso que haja uma discussão muito séria ao nível regional da SADC e também ao nível do continente sobre esta questão da xenofobia, porque afeta todos os processos de integração e de globalização que estamos a abraçar. Muito bem, eu passo essa reflexão que a Fátima levanta, Egna, para si, a ideia de que este tipo de acontecimentos, este nível de tensões podem comprometer o projeto de integração regional, que se diga, a Fátima já está comprometido muito antes disto. Sim. Há avanços que não foram dados. Mas essa ideia de que até que ponto é que a África do Sul, que nós imaginamos ou que imaginávamos há 20, 10, 5 anos eventualmente, ela não é um mito. Os nossos irmãos que saem daqui à procura de melhores condições, se calhar seriam melhor ficando cá no país. A África do Sul continua a ser um lugar de realização para muitos moçambicanos mesmo. Bom, eu creio que não há dúvida de que a África do Sul continua um Eldorado, mas naturalmente não nas mesmas condições em que tínhamos há 20, 30 anos. Há 20 e 30 anos, o número, por exemplo, da absorção de mineiros, que era a principal, o que acontece é que nós tínhamos uma mão de obra específica que trabalhava e que tinha direito à assistência básica e todas aquelas garantias, que eram os mineiros. Estas pessoas que foram como mineiros tinham tudo garantido, ou seja, iam trabalhar e voltavam, garantiam que havia condições de vida. O que nós temos, ou começamos a conhecer há 10, 15 anos, é justamente imigrantes ilegais. Estas pessoas não têm documentação, não têm nenhum sistema de saúde, não têm um emprego fixo e nem sequer dão garantias de retorno para Moçambique, por exemplo, como nos dão os mineiros. Então, a África do Sul continua sendo um Eldorado, mas o tipo de imigrantes que nós mandamos para a África do Sul naturalmente mudou, o padrão mudou totalmente. E é muito difícil lidar com imigrantes sul-africanos, com imigrantes para qualquer país. E nós também estávamos a fazer referência que nós também, quando encontramos 50, 30 imigrantes, a primeira coisa que se pensa é repatriar. Então, se nós não temos um fluxo e repatriamos estes pelas razões que nós quisermos, por questões de segurança, porque não temos realmente condições para albergar essas pessoas, imagina para a África do Sul. Então, eu creio que o padrão e o tipo de migrantes também influencia na forma como a África do Sul tem agido relativamente aos migrantes. A África do Sul foi muito tolerante com os migrantes, porque era de facto uma mão de obra que lhe era útil para as suas minas, mas com este novo padrão é difícil.
O padrão de imigrantes que nós temos na África do Sul é um padrão que sobrecarrega o sistema social sul-africano e disso não há nenhuma dúvida. Não sei se partilharam essa informação, que acho que os hospitais de Joanesburgo ou de Nelspruit não iriam aceitar dar tratamento ou fazer tratamento a pessoas sem documentos, porque as pessoas vão para a África do Sul sem nenhuma documentação e depois usufruem de todo aquele processo de serviços básicos que são pagos pelos impostos sul-africanos. Exatamente. Então, e é isto que de alguma forma pode alimentar estes sentimentos de xenofobia? Na verdade é o que também alimenta. Então eu creio que a responsabilidade relativamente à xenofobia tem que ser partilhada. E o partilhar primeiro é reconhecermos que, apesar de termos relações históricas bastante boas e importantes entre os dois países, há responsabilidades governamentais que a África do Sul eventualmente esteja com dificuldades. Mas é preciso lembrar que isto volta sempre num momento específico e neste momento específico não havia nenhuma justificação para que um processo são as eleições. Então eu creio que há que tomar cuidado. O governo sul-africano, através do Presidente da República, cometeu um erro gravíssimo, mas nós também temos que começar a pensar num plano B sobre como e o que fazer num caso de voltarmos a ter a situação que tivemos em 2008. No sentido de como tratamos os nossos cidadãos. A questão que a Fátima levantava de que este tipo de tensões elas podem comprometer a integração regional, que é um processo com avanços e recuos ao nível da SADC. Até que ponto é que isto afeta? Isto é real, um processo de integração é um processo de desafios, naturalmente, são soberanias, são interesses de cada um dos países. É um processo, acima de tudo, de aceitação do outro. Exatamente, mas mais do que a aceitação do outro, há uma responsabilidade muito maior que se dá à África do Sul, justamente por ser o gigante que é e que se calhar a África do Sul não está preparada. E o facto de, por exemplo, recusar-se a ir em determinados processos, por exemplo, de livre circulação de bens com as pessoas, isso já denota que a África do Sul, apesar de ser pró ou estar de acordo com a ideia de integração na região, ela reconhece que existem ainda dificuldades para implementar este processo. Eu creio que o processo de integração é um processo difícil, por natureza, porque demanda exigências não só de cada um dos Estados, mas que tipo e que nível de exigências cada um dos Estados está disponível para. E quando nós temos Estados que têm dificuldades para assumir responsabilidades dentro do processo, naturalmente sempre haverão avanços e recuos, mas é um processo importante e que vale a pena continuar. Muito bem. Fátima, há questões também ligadas a problemas dentro da África do Sul. Esta questão da xenofobia e esta questão da pobreza, de uma promessa de uma nova África do Sul que se fez sobretudo à população negra, ela nunca foi respondida. Nós tivemos o presidente Thabo Mbeki que saiu do poder, como saiu, sem deixar muitas dessas questões esclarecidas. Tivemos Jacob Zuma, que foi identificado como um homem do povo, mas que saiu pela porta pequena, e temos o presidente Cyril Ramaphosa, bastante próximo de Moçambique, e que fez o discurso feito. Portanto, há um desafio da política sul-africana também, encontrar respostas bastante claras para os problemas na África do Sul. A ideia de que a maior parte da riqueza na África do Sul continua nas mãos dos brancos. Este é um sinal que ainda transmite a ideia de que a independência econômica ela ainda não foi feita na África do Sul. Sim, é um desafio de facto, e este é, digamos, um pepino, se podemos assim dizer, usando a nossa linguagem assim coloquial. Na verdade, o ponto é, depois da independência da África do Sul, houve esta promessa de devolução das terras e houve, é preciso lembrar que... Ou melhor, depois do fim do apartheid. Isso, depois do fim do apartheid, quando houve o acordo, houve promessas de que a terra regressaria aos sul-africanos e isso não aconteceu. Não conheço muito bem as nuances à volta, mas o mais importante é que foi implementado um projeto que se chamou de Black Economic Empowerment. E este era, na essência, a forma de empoderar economicamente os negros sul-africanos, que ficaram excluídos ao longo dos anos. A questão de fundo que tem que ser feita é em que resultou este Black Economic Empowerment? Resultou em Cyril Ramaphosa, que são donos de minas, mas estas minas, exatamente, e estas minas são tornadas rentáveis por sul-africanos e até moçambicanos, zimbabuianos, etc., que vão trabalhar nessas minas sob condições desumanas.
Então, aqui a questão profunda é a África do Sul, o ANC em particular, está a querer repassar um pouco a responsabilidade daquilo que fez mal a outras pessoas e fomentando não só um discurso xenófobo como racista. Porque se nós formos a ver o processo, vamos dizer, de pacificação ou de fim do apartheid, foi no sentido de nós vamos, como nação, trabalhar juntos, negros e brancos, porque na verdade nós não queremos mandar embora os brancos, porque nós precisamos deles. Esta terra também nos pertence a quem nasceu na África do Sul, a de ir para onde este indivíduo. Então, vamos ficar juntos. Foi essa lógica de funcionamento do Nelson Mandela e o tornou Nobel da Paz, justamente por ter percebido que não precisa excluir os outros, mas unir. Mas o ponto é, depois disso, o que é que nós fomos fazendo? Fizemos mal, Moçambique fez mal também, muitos países fizeram mal e agora queremos repassar esse ônus, essa responsabilidade a outras pessoas. Então, há um processo político interno que tem que ser responsabilizar o próprio ANC sobre como é que ela conduziu, o ANC conduziu todo este processo. Exatamente. E de tempos em tempos, nós vemos a dizer, vamos expropriar de forma arbitrária a terra dos brancos. Vamos expropriar hoje. Quando nós gastamos bilhões, estou a dizer nós, os sul-africanos, gastamos bilhões de dólares num processo que era de dar garantias econômicas, inserção econômica para as pessoas, e criou até o Enabling. Na África do Sul faz-se investimento, mas o ponto é, ao mesmo tempo que nós temos uma classe pobre, analfabeta, a questão é o que é que se está a fazer para reduzir os níveis de analfabetismo que vão, de certa forma, também ajudar economicamente estas mesmas pessoas. Não me parece que aqui se tenha feito tanto trabalho. E é sobre este grupo onde este discurso mais incide. Se for para a classe média baixa e por aí fora, não tem encontrar este discurso. As pessoas não estão preocupadas com os brancos, não estão preocupadas com os estrangeiros, porque eles próprios são competitivos no mercado, porque eles próprios encontram um espaço onde as suas iniciativas são, portanto, encontram alento, como por exemplo a facilidade do acesso ao crédito bancário ou financeiro, que é difícil, por exemplo, em países como Moçambique, em que nós temos um setor privado que não tem capital nenhum. Então, a África do Sul tem que ter um diálogo sério à volta e voltar um pouco ao passado e discutir o que é que nós fizemos, onde é que nós falhamos e sentarem com frieza e tentar resolver isto, mas sem passar a responsabilidade para outras pessoas. É preciso lembrar que a África do Sul chegou onde chegou à custa de sacrifício de moçambicanos, à custa de sacrifício de zimbabuianos, de malauianos e por aí fora. As pessoas foram morrer na África do Sul a lutar, a ajudar a África do Sul a tornar-se independente e a desenvolver. É preciso lembrar isso, então não faz sentido, muito sentido, que hoje venha o próprio ANC, na pessoa da figura mais alta do partido e do país, dizer que a culpa é dos estrangeiros. E quais estrangeiros? Porque não está a falar de estrangeiros vindos de Londres, de estrangeiros vindos dos Estados Unidos, que são altamente capacitados. Não está a falar desses, está a falar dos nossos irmãos que vêm de Manjacase, que vêm daqui de Xamanculo e por aí fora. Muito bem. Edna, estas tensões na África do Sul podem ser, de facto, sintomas de que o ANC falhou na gestão política e dos anseios e expectativas da população sul-africana? Eu creio que não há muitas dúvidas relativamente a isso e agora até neste processo em que estava aqui, recordei-me que há pouco tempo nós vimos um estudo sobre a reconciliação na África do Sul, onde um pesquisador sul-africano dizia que a reconciliação na África do Sul foi um fracasso. Ou seja, um processo de reconciliação que nós pensamos que as comissões de verdade trouxeram a verdade e trouxeram uma forma diferente de começar a África do Sul, quando hoje nós ouvimos sul-africanos a dizer que não, aquele processo não funcionou, que as pessoas não se reconciliaram, que as pessoas não estão satisfeitas com o estado das coisas, significa que há muitas coisas dentro da África do Sul que precisam ser resolvidas. Não só a reconciliação dentro, no processo das comissões de verdade, mas isso também denota a forma como estas pessoas precisam extravasar a sua frustração em algum lugar. E se não encontram um espaço dentro do ANC, se o próprio ANC ou qualquer outro governo sul-africano, porque nós já tivemos o governo do Mbeki que deixou esta situação de molho, depois o Jacob Zuma com um pouco de populismo foi misturando aqui, misturando depois, a ideia no fim, tomou a decisão de expropriação da população branca. E agora temos um Cyril também que parece distante de questões políticas porque é mais econômico, mas também temos uma pessoa que ele distancia-se destas responsabilidades, mas é preciso que apareça um líder que assuma a responsabilidade sobre o que deve ser feito na África do Sul a partir de agora, porque este é um processo que iniciou
Por um lado temos a xenofobia, por outro temos as questões das discussões do próprio Black Empowerment, depois temos a discussão da expropriação. Estes são temas tensos na África do Sul, são temas que são discutidos em quase todos os fóruns onde as pessoas querem respostas. Então, ter discursos populistas que não dão respostas específicas ao que realmente é o anseio e os problemas da África do Sul vão deixar sempre esse espaço para que isto ocorra. Um processo de xenofobia ou pelo menos protestos de grande vulto podem ocorrer na África do Sul, porque as pessoas têm estas demandas nas suas cabeças, têm estas demandas prontas para reclamar. E eu creio que é um pouco no contexto destas exigências que o presidente fez esse discurso que parecia inocente, mas que não era inocente, mas era uma forma de, se calhar, baixar os ânimos das populações para o processo que vem e que, eventualmente, depois ele vai ver como é que isto pode ocorrer. Muito bem, eu queria ser da xenofobia para os ataques em Cabo Delgado, mas é melhor continuarmos na África do Sul com Manuel Chang, uma vez que está lá em Joanesburgo, e vimos a decisão do juiz que, de alguma forma, Fátima entrega a decisão ao ministro da Justiça, quer dizer, Manuel Chang pode ser extraditado ou para Moçambique ou para os Estados Unidos. Há argumentos que pesam para os dois lados, e neste capítulo só podemos especular. Para que lado Fátima é que acha que, olhando para o nosso contexto, pode pesar a decisão? Bom, antes de dizer o que eu penso de para que lado é que pesa, eu acho que é importante mencionar alguns pontos prévios. Um dos pontos prévios é preciso que é o fato de que Moçambique deu um golpe de mestre. As autoridades judiciais moçambicanas deram um golpe de mestre. O que fizeram exatamente, Porque Fátima? quando sai a acusação americana, que na sequência da detenção do Chang, as autoridades correram para agir. Isso permitiu-lhes, e estes adiamentos que foram ocorrendo, permitiu-lhes ganhar tempo até chegar a um nível em que se convence de que alguma coisa está a acontecer. E temos, finalmente, uma acusação contra Chang e outros 20, e outros 19 arguidos. Esse é um golpe de mestre ou é o andamento normal da justiça? É um golpe de mestre porque, se não tivesse sido a detenção de Chang, se calhar nós até hoje estaríamos naquele discurso que foi proferido na Assembleia da República pela Procuradora, de que nós encontramos só infrações não criminais, mas são administrativas, e continuamos a investigar para ver se vamos encontrar infrações criminais. E se não tivesse sido esta acusação, muito provavelmente nós estaríamos ainda nesta ladainha. Então, o fato dos americanos terem avançado, terem emitido, portanto, e de certeza mandato, também terem colaborado com as autoridades judiciais moçambicanas, quando se lê a acusação. Exatamente, há muitos detalhes que auxiliam no processo de investigação, se podemos assim dizer, ou de formulação da acusação também. Golpe de mestre. Então, houve um golpe de mestre por parte das autoridades moçambicanas que tornou Moçambique um país para onde o Chang pode ser devolvido, porque não me quer parecer que seja necessariamente, se trate de uma extradição, ele vai ser devolvido para Moçambique. Agora, esta decisão que o ministro vai tomar não é uma decisão no sentido dele vai fazê-la ou tomá-la ao seu livre-arbítrio. Há elementos. Primeiro tem instrumentos regionais, como é o caso da lei ou da Convenção da SADC sobre a extradição. Depois tem a lei da extradição sul-africana de 62, depois tem também o acordo que existe entre a África do Sul e os Estados Unidos, e todos eles convergem num ponto importante, é que, havendo uma situação de dois pedidos de devolução de indivíduo extraditável, há que ponderar alguns aspectos, e alguns desses aspectos têm a ver com a gravidade do crime que foi cometido, e no caso de Moçambique ele está a ser acusado de abuso de confiança, abuso de cargo, que eu não sei até que ponto, embora politicamente isso seja grave, não tenhamos dúvidas, até que ponto é que isso pode ser considerado no quadro desses instrumentos internacionais todos como sendo mais grave que lavagem de dinheiro, conspiração internacional, etc. Como é que, e é preciso lembrar que o Manuel Chang... acha que o ministro da Justiça da África do Sul ele vai estritamente se fixar nesse quadro técnico? É preciso. A lei sul-africana é muito clara sobre o nível de intervenção do ministro. Ele não a toma politicamente, ele a toma
tendo em conta o quadro legal. Mas nós ouvimos o professor André Thomason, a dizer que há dentro do governo sul-africano algumas lealdades com Moçambique, que por via disso pode-se tentar influenciar o processo. Sim, de alguma forma. É por isso que eu falo do golpe de mestre. É que Moçambique avançou, já tem um processo em concreto, porque se não tivesse seria um aspecto negativo contra Moçambique, já há um aspecto em concreto. O ponto aqui é, realmente o ministro tem todos os instrumentos à sua disposição para os cumprir. Agora tem a parte subjetiva, que Exatamente. é até que ponto é que as relações, digamos, não só políticas, mas sobretudo econômicas, porque a África do Sul depende de Moçambique do ponto de vista energético. O nosso gás natural vai à África do Sul quase de graça, a nossa Mas energia também vai tem à África relações do Sul e comerciais depois nós... estratégicas com os Estados Unidos. Mas também Bastante tem outros. Então, estratégicas. a África do Sul está numa situação difícil no sentido subjetivo. Ok? Quando entramos no âmbito da subjetividade, que é essa das relações Além das entre eleições do Estados, dia 9 de maio. mas, sobretudo, aqui tem um quadro legal importante. A minha grande questão, que é de certa forma subjetiva, é como é que se vai avaliar a gravidade de um crime cometido no país de origem desse indivíduo versus a acusação que é feita contra esse indivíduo no estrangeiro. Eu penso que aqui é onde mora a maior subjetividade. Em relação ao resto ponderado, quer-me parecer que há elementos suficientes para o Chang ir aos Estados Unidos. Ponderados todos os 6 aspectos que são necessários considerar para decidir se vai à África do Sul, vai a Moçambique ou aos Estados Unidos, tudo indica que ele deverá ir à África do Sul, aos Estados Unidos. Edna, antes de entrar no sumo da questão, tem também um ponto prévio como a Fátima. Não, nem... Então, vamos direto ao assunto. Qual é o seu entendimento? Isto está nas mãos do Ministro da Justiça. A Fátima entende que há aqui convênios que têm que ser analisados e depois o Ministro vai decidir. Mas, de qualquer forma, ela não deixa de ser uma decisão de alguma forma subjetiva, em que a parte das relações entre a África do Sul e Moçambique ou os Estados Unidos não vai deixar de contar, ela será colocada em cima da mesa. No seu entendimento, olhando para a forma como esse julgamento ocorreu, para a forma como a acusação em Moçambique ela foi constituída, para que lado é que acha que poderá pesar a decisão? Bom, eu teria muitas dificuldades para definir para que lado iria pesar, mas mais do que isso, se calhar eu tenho o entendimento de que efetivamente, e se calhar aí eu discordo da Fátima, é que esta é uma decisão política. Independentemente de se o ministro vai considerar que a acusação sul-africana, que a acusação moçambicana é mais grave ou a norte-americana, o que lhe pesa é que é o interesse sul-africano. E eu creio que agora, neste momento, o que o ministro sul-africano deve considerar é qual é o interesse moçambicano, porque o tribunal já fez extremamente bem o seu trabalho e disse que o Manuel Chang é extraditável para cada um dos países. Então, qualquer uma das decisões que o ministro tomar para Moçambique ou para a África do Sul já está legitimada por um tribunal. Então, neste momento, o que se espera é onde, como e em que circunstâncias é que nós extraditamos este indivíduo. No caso, para Moçambique não é uma extradição, é uma devolução. Aí vão pesar vários fatores. Eu não sei se nós temos condições de discutir em pé de igualdade com a África do Sul, por exemplo, se dizemos que temos recursos energéticos, temos o gás, eles dependem da nossa energia, mas não sei se porventura, se Manuel Chang é enviado da África aos Estados Unidos, se porventura Moçambique vai cortar o fornecimento de eletricidade. Muito provavelmente não. Mas não tenho dúvidas de que a África do Sul pode cortar o nível de investimentos, de que os Estados Unidos pode cortar o nível de investimentos da África do Sul, por exemplo. Então eu creio que há muitos fatores que vão ser aqui equacionados, principalmente também, e já agora que fez referência, porque vem eleições, e eleições significa haver um nível de estabilidade econômica, um nível de estabilidade mínimo para que, por exemplo, o novo governo funcione de forma organizada, pelo menos nos próximos meses. Extraditando Manuel Chang para Moçambique e, eventualmente, pensando em qualquer tipo de retaliação norte-americana à África do Sul, haverá condições para ter um governo, uma estabilidade. Então, são estas nuances que, eventualmente, o ministro sul-africano terá que pensar. Eu tenho, relativamente a todo o processo, eu creio que ele ocorreu da forma como ocorreu. E nós tivemos 2 resultados. Eventualmente, nós estávamos à espera que o juiz efetivamente entendesse que Manuel Chang também estava em condições de voltar para Moçambique. E aí, talvez, reconhecer que, se calhar, há de ter sido realmente um golpe de mestre, porque ninguém estava à espera disto, eventualmente. E acho que esta foi uma decisão estratégica que o governo moçambicano tomou e conseguiu tornar esta situação, ou deixar a situação neste momento. E neste momento o que temos é uma decisão política. Podemos pensar em várias nuances, podemos pensar em
em pensar como é que é a relação com a África do Sul, como é que... Eu creio que o protocolo da SADC aqui é um pouco puxado, ele é um pouco... dúbio, mas mais do que dúbio, ele vem numa situação forçada. Mas ela conseguiu o efeito que ela conseguiu. Manel Chang é um cidadão que pode ser extraditado para os Estados Unidos ou para Moçambique. E esta decisão que falta é uma decisão política. Agora, para onde depende, eu não sei. Vai depender muito dessas análises. E por falar disso, vou só ler aqui a entrevista que deu a André Thomas, em que ele puxa mais a decisão para o lado dos Estados Unidos. Ele diz que, tendo em conta que a África do Sul é um dos principais parceiros dos Estados Unidos no continente, e a África do Sul tem o vizinho Moçambique como aliado histórico, vaticina-se que a extradição será uma decisão difícil. Ele diz que a África do Sul simplesmente não pode se arriscar ao esfriamento de relações com os Estados Unidos só para favorecer o atual governo de Moçambique. Diz que Moçambique terá que entender que para a África do Sul as boas relações com os Estados Unidos são essenciais, porque a África do Sul depende muito de um acordo de tratamento preferencial dos produtos, principalmente do setor de automóveis. Portanto, há um contexto econômico e político que, se for colocado em cima da mesa, Fátima, ele pesa mais para o lado americano. Mas queria que explorasse essa questão, uma vez que a Edna não concorda. Ela defende que é uma decisão política, portanto o ministro vai avaliar aquilo que beneficia ou não a África do Sul, e em função disso toma decisão. E antes que a Fátima diga, eu creio que é o que o Thomas também está a dizer. Exatamente. Que não se trata de verificar questões legais. Aqui trata-se de... As questões legais já foram verificadas, já foram analisadas em tribunal, e agora o que falta é analisar uma questão política. O meu interesse, eu tenho uma decisão por tomar, como é que fica, qual é o meu interesse, e onde é que nós temos interesses todos os dias, mas para onde pesa mais o meu interesse neste momento? Se calhar esta é e eu concordo com isso, e tratando-se de uma decisão política com dois parceiros estratégicos, porque os Estados Unidos são um parceiro estratégico, Moçambique também é um parceiro estratégico, é realmente uma decisão política que envolve, por exemplo, considerar perdas, como minimizar essas perdas, principalmente porque estamos dentro de um processo eleitoral que vem agora. Mas o ponto aqui é que... Político ou não político? O ponto aqui é, sendo político ou não, o ponto é, ele não vai tomar essa decisão arbitrariamente. Exato. E não vai pesar só a componente dos interesses. Não vai pesar só isso. Vão pesar também esses outros elementos que eu mencionei, porque imagine que houvesse um tratado, o protocolo da SADC foi mencionado, que veio à força, e eu concordo plenamente, porque era mais para acomodar o fato de Moçambique ter se intrometido neste processo, que devia ter sido Moçambique o primeiro a decretar, a ter uma acusação contra Chang e procurar detê-lo, não é? O ponto aqui é que ele terá, o ministro, que olhar para todos os elementos que estão sobre a mesa, porque aqui nós estamos a falar de decidir se ele vai só aos Estados Unidos. Agora entra a componente é Estados Unidos ou Moçambique, porque são dois. E o tribunal tornou o trabalho do ministro mais difícil, porque disse que ele é extraditável para os dois países. Então, sendo extraditável para os dois países, ele terá que olhar sobre tudo aquilo que ele tem à volta, quais são os elementos que vão pesar para ir para um e pesar para o outro. Aqui é inevitável que o peso dos tratados, da legislação, conte. Se calhar aqui tem 50%, depois vem a parte dos interesses, que também são mencionados ali, os interesses que vêm. Então, eu penso que aqui a componente de interesses é importante, tanto quanto é importante todo o quadro legal ou jurídico que existe. O que estou a dizer de se é político ou não, é no sentido dele não vai tomar uma decisão arbitrária de acordar e dizer, porque eu quero continuar bem com Moçambique, a beneficiar da energia de Moçambique, não sei o quê, eu vou esquecer todo o resto e vou puxar para Moçambique. Mas é dizer, eu tenho boas relações com Moçambique, sim, eu quero salvaguardar essas relações, mas há outros elementos importantes. E o que eu estou a dizer é que, olhando para tudo isso, por exemplo, a questão de que temos dois pedidos, qual foi o pedido que chegou primeiro? Este é um aspecto que é considerado. Chegou primeiro o pedido americano. Outro aspecto que é considerado aqui é
o domicílio regular do indivíduo, onde é que ele vive em Moçambique, se calhar isso vai dizer, é mais fácil estando em Moçambique, ele vai ter a visita dos parentes, olhando para o lado humano da coisa, então vamos deixar ele para Moçambique. Depois vem outros elementos, onde é que ele praticou os tais crimes? E a Procuradoria disse, ele praticou os crimes nos Estados Unidos, materialmente foram praticados de facto nos Estados Unidos, e Moçambique entrou porque foi aonde o dinheiro foi drenado. O que a Fátima está a dizer essencialmente é que vai ser uma decisão política sem ignorar todos os elementos de lei. Exatamente. É nesses termos que eu trago o meu argumento. De qualquer forma, o juiz, ao atirar a decisão, se é extratável para Moçambique ou para os Estados Unidos, ao ministro, esta decisão fica menos questionável. Quer dizer, exato, se o ministro aparecer politicamente a decidir extraditar para os Estados Unidos ou essa decisão fica digamos, inquestionável. Isso, fica inquestionável. O juiz, pegando os argumentos legais todos, diz tanto faz. Pode ir para um quanto para outro. Agora, a razoabilidade que é importante é que, porque a ideia de eu não gostar de decisão política, quando falamos de decisão política, estamos muitas vezes a pensar na arbitrariedade, no discricionismo que é utilizado. O ponto aqui o ministro sim tem um poder político para decidir que ele é atribuído por lei, mas ele não toma de acordo com o seu arbítrio, com a ideia, o seu sentido, o seu entendimento sobre as coisas. Ele decide de acordo com todos os elementos que o tribunal traz e os fatos ao seu dispor, incluindo obviamente esse peso também que falei da subjetividade, que tem também o seu valor. Não, eu só queria comentar um pouco a ideia da arbitrariedade. Eu creio que ela não pode ser trazida a arbitrariedade aqui, porque nós já tivemos um processo judicial que ocorreu. Então, se nós tivéssemos tido uma decisão, por exemplo, como aconteceu das declarações da Ministra de Relações Exteriores, quando ela disse que Chang viria para Moçambique, aquela decisão era arbitrária, porque não havia nenhum fundamento para dizer que ele vinha. O que vinha ali, ou a ideia daquela notícia ter ocorrido, que agora não me acordo se foi real ou não, era de trazer a ideia de que por questões de negociações políticas entre os dois países ocorridas por trás... Ela mostrou uma tendência política dentro do governo sul-africano. Mas que não tinha nenhum... Não sei se era dentro, mas se calhar era mesmo para criar justamente aquele ambiente. Mas eu creio que se calhar aqui não é tão relevante trazermos a ideia da arbitrariedade, porque é o que eu digo, qualquer decisão do ministro há de ser legítima, porque um tribunal já o legitimou. Agora é uma questão, e mesmo que o ministro chegue e eventualmente escolha qualquer um dos dois e assuma as responsabilidades dessa decisão, olha, eu vou tirar até que seja por sorteio e assumimos a responsabilidade, porque isto vai ter implicações políticas. Se for extraditado para os Estados Unidos, vai ter implicações nas relações políticas com a África do Sul. Há setores dentro de Moçambique que não vão gostar. Exatamente, e pode haver retaliação. E também, se fizer para Moçambique, vai ter também. Então, eu creio que neste momento a arbitrariedade ela pode ocorrer se pensarmos na subjetividade, mas este caso já foi julgado com leis e decidiu-se que este cidadão pode ir a qualquer lugar. Muito bem. Fátima, vamos evoluir para os ataques em Cabo Delgado, à luz do discurso que o Presidente da República fez recentemente, no dia 7 de abril, Dia das Mulheres, mas também porque a situação em Cabo Delgado ela mantém-se. Nós ouvimos o Presidente a fazer uma caracterização da situação, a dizer que há grupos pequenos espalhados em vários lugares em Cabo Delgado, e também passou a mensagem de que há uma base que foi deixada cair, portanto há uma base que foi recuperada no distrito de Macomio, onde foram capturados vários homens e recolhido material de guerra diverso. Fátima, que mensagem é que o Presidente quis passar? Há um entendimento de que o Presidente quis passar a ideia de que a situação em Cabo Delgado ela é bastante preocupante e que não está a haver controle, sobretudo por serem grupos dispersos e que atacam comunidades vulneráveis, pessoas que circulam à noite, ligadas a empresas. Como é que lê estas declarações do Presidente? As entrelinhas, o que quererá dizer o Presidente? Bom, é difícil concluir o que é que o Presidente quererá dizer, e eu quero me focar no que ele disse, que eu acho que é mais importante. Primeiro, acho que é importante que o Presidente fale sobre Cabo Delgado.
porque não se pode ficar com a ideia de que Cabo Delgado está normal como está Maputo, como está Gaza, como está outra parte do país. Em Cabo Delgado nós temos uma situação crítica. Temos uma situação que perdemos o controle sobre ela. Há pessoas que estão a morrer, há pessoas que estão a fugir das suas zonas para se refugiar noutras, para poderem escapar à morte. Então, este é um assunto que deve preocupar e fico muito satisfeita que o Presidente da República tenha falado sobre este assunto com toda a solenidade que este assunto requer. Fico feliz que já não estejamos ao nível da minimização do assunto, estão fragilizados, etc. O fato Acha que há uma mudança de discurso? De certa forma pode parecer que camuflada quando diz que desmantelamos uma base, que há de ser verdade, houve vários desmantelamentos que não foram publicitados pela imprensa, mas isso não significou controlar a situação. Ainda há que trabalhar, mas antes de nos vir e falar só sobre o desmantelamento, etc., eu penso que é muito importante que nos diga sobre o ponto de situação do entendimento, da compreensão sobre o que isto é. Nós vimos dizendo desde o primeiro programa que falámos sobre este assunto, quando ele surgiu em outubro, nós dizíamos que a primeira coisa que deveria ser feita é conduzir um estudo profundo. Temos o ISRI, que forma, agora mudou de nome, não é? Mas que forma pessoas que compreendem de defesa e segurança, de estratégias, etc. Mas também tem o Instituto Armando Emílio Guebuza. Isso, tem um que CISI, é especializado mesmo neste tipo de questões. questões. É o próprio CISI, que é um serviço que tem pessoas que são pagas para fazer este tipo de trabalho, que é compreender e penetrar-se nestes grupos, infiltrar-se, perceber as coisas. Militares. Portanto, temos uma série de elementos e nós precisamos de usar esses elementos para podermos compreender. Porque não vai fazer a prioridade é entender o que está acontecendo. É entender enquanto vamos tomando medidas para minimizar os ataques, porque nós não vamos conter os ataques sem sabermos de onde é que eles vêm, quem são as pessoas envolvidas, o que é que eles querem, como é que eles se mantêm. Encontrar o armamento, esse armamento vem de onde? De onde é que esse armamento entra? Se é que vem importado de algum lugar, se é que é concedido de alguma instituição interna. Qual é esta instituição? É esta investigação, este aprofundamento que tem que ser feito sem negligenciar o lado de proteger o máximo que se pode. Então, o que eu acho que nós estamos a focar-nos mais na resposta, que não estou a dizer que não é importante e tem que ser feita, mas não devemos negligenciar um aspecto importantíssimo, é que para nós termos uma resposta eficaz, nós precisamos compreender o fenômeno, precisamos saber quem são estas pessoas, a rede, como é que ela se alimenta, como é que nós desmantelamos aqui, no dia seguinte tem outra, como é que eles se movimentam de Macomia, de repente já estão em Palma, de repente já estão... Temos que compreender isso, e para compreendermos isso, precisamos de colocar todos os nossos elementos, todos os instrumentos que nós temos e que investimos neles ao longo dos anos e muito, inclusive fomos contratar dívidas alegadamente para garantir que estas instituições ou estes elementos tivessem recursos para tal. Então, temos que usar. Egna, o discurso do Presidente, mas também queria que explorasse aqui o raciocínio que a Fátima traz, de que além de tudo isto, é preciso saber o que está a acontecer em Cabo Delgado, quem são as pessoas, ou seja, usar o conhecimento e a massa crítica que o país construiu nas diversas áreas, ISRI, entre outras instituições ligadas a esta matéria, que possam dar um entendimento sobre as reais causas do que está a acontecer em Cabo Delgado. Bom, eu não tenho dúvidas e concordo plenamente com o que a Fátima disse, que é preciso entender tem havido um esforço muito grande, mas também é preciso perceber que fazer um estudo, por exemplo, numa área que está, por exemplo, em guerra, como é, por exemplo, a situação em Cabo Delgado. A situação em Cabo Delgado, ela de facto não permite muitos espaços de manobra para fazer estudos, até porque quando se fazem estudos dessa natureza, num ambiente desta natureza, é muito mais fácil ter resultados desviados. Mas está extremamente certa a Fátima quando fala dessa possibilidade. Naturalmente, eu acredito que
Nós temos tido cafés de paz e segurança, onde nós temos discutido esses assuntos e há um entendimento efetivo de que sim, é preciso realmente discutir e entender qual é o fenómeno. Mas entender um fenómeno daquela natureza também leva tempo. Todos os processos, todos os países africanos, por exemplo, que conheceram ou que até hoje conhecem processos de terrorismo, começaram com processos muito pequenos como estes, de grupos que parecem ser insurgentes. No caso, não podemos tratá-los por insurgentes porque uma pessoa se insurge relativamente a alguma coisa. Em Cabo Delgado não temos ninguém que se insurge por algo específico e por isso torna-se difícil começar a pensar por onde começar. Mas é verdade que em muitos países isto é um processo muito longo. Entender um processo novo, como é, por exemplo, os ataques de Cabo Delgado, em pouco tempo não é possível. E isso já estudos continuam mesmo. Há um processo longo, mas é difícil entender isto. E o que acontece quando não entendemos o fenómeno são esses resultados ou estes controles paliativos, que é o que as forças de defesa estão a fazer, mas as forças estão a lutar contra um inimigo literalmente desconhecido. Saúdo muito a comunicação de Sua Excelência o Presidente da República, por uma razão muito simples. Já se reclamava muito de que havia necessidade de falar de Cabo Delgado e ninguém quer falar de Cabo Delgado. Ninguém quer dizer o que é que acontece em Cabo Delgado, ninguém quer dizer de que se trata, como é que as forças estão a lidar, por exemplo, com a população, e é um exercício difícil. Então, quando temos o Presidente da República dando este tipo de comunicação, ela também dá um sinal a estas todas as instituições, como as que nós citamos, de que vocês também devem fazer o seu próprio trabalho. Ou seja, eu creio que a comunicação do Presidente, ela quebra um pouco esse medo, o gelo que as pessoas têm de falar de Cabo Delgado como se fosse um animal que ninguém quer falar sobre ele. Eu creio que todas, eventualmente, instituições devem estar a trabalhar para tentar entender o fenómeno, mas, pelo menos para mim, leva tempo. Muito tempo. Quando diz que estes processos demoram, eles demoram quanto tempo? Porque, como deve imaginar, também não se pode esperar que estes processos demorem a pessoas a morrerem todos os dias. Eu não iria precisar, eu estou a falar como pesquisadora, como académica, por exemplo, entender... Eu compreendo Sim. que estes processos levam o seu tempo. A questão é, estão a ocorrer estes processos? E estes acho processos que de avaliação. Isso, acho que é um pouco o que falta no discurso do Presidente, que é nos dar a indicação de que há este processo em curso. Eu não sei se em algum momento se tenham apercebido dele ter nos dado essa tranquilidade, que nós estamos a agir neste momento para responder paliativamente, portanto, ao problema, porque precisamos proteger as pessoas, os seus bens, garantir que a vida continue de alguma forma naquela região, mas nós estamos muito interessados profundamente a trabalhar sobre isto. Criamos, por exemplo, um comitê, uma comissão interministerial, não sei o quê. Quer dizer, é um pouco este lado que nos faz insistir na ideia de que, de facto, é preciso compreender o fenómeno. E com clareza, de que isto leva o seu tempo, mas o ponto é, está isto a acontecer. Então, isso não é um sentimento, uma percepção que nós temos de que parece que estamos a negligenciar esse lado. Se está a acontecer, quem é que está a fazer? Exato. Aonde é que está a fazer? Porque, por exemplo, não precisa ser necessariamente no local onde as coisas estão a acontecer, é preciso compreender quais são as zonas de entrada. Por exemplo, em Cabo Delgado, há zonas de entrada. Cabo Delgado é zona de entrada para o país dos imigrantes estrangeiros. De onde é que eles entram? Temos essa informação, temos esse conhecimento. Não precisa necessariamente ir ao campo, lá onde as coisas estão a acontecer, mas ir explorando os outros lugares e perceber estrategicamente quais são as nossas fragilidades que permitem que haja circulação de armas, por exemplo, que permita que estas pessoas se mobilizem com facilidade. Penso que é mais nessa perspectiva que o apelo de compreender, ele é reforçado de tempos em tempos, sobretudo quando acontece... Alinho com a perspectiva que a Fátima coloca. É absoluto, alinho é absoluto, mas repito e digo mais, se nós estamos a lutar ou se entendemos que o que acontece em Cabo Delgado é um fenómeno desconhecido, qualquer informação que der a um desconhecido é uma informação estratégica. Não é que eu queira defender eventualmente as declarações ou a forma como as forças têm agido relativamente a este processo, mas muito provavelmente qualquer informação que saia daquele círculo que as pessoas acreditam que deve ser eventualmente cerrado é uma informação que pode ser usada contra o processo todo que ocorre. É neste momento que é muito mais fácil dizer que este é um processo extremamente complicado. É complicado mesmo para nós, porque só para identificar o tipo de ataque, o que é que isso denota, nós, e já fazendo publicidade, nós
partilhamos agora um artigo em que dava-se mais ou menos uma caracterização. Quem são as pessoas que eventualmente vão e fazem ataques em Cabo Delgado? São pessoas vestidas assim, aquilo. E nós tivemos reações, por exemplo, de algumas pessoas que nos disseram que não é necessariamente assim. As pessoas que se vestem assim não significa necessariamente que pertençam. Então este é um exercício de retroalimentação. Exatamente. É um exercício de retroalimentação que precisa começar. É preciso dizer que já começou, eventualmente talvez nem todos tenhamos acesso, mas é um processo que começou e que tem que ser retroalimentado. Eu tenho que dizer que tu és criminoso para tu me provares que não és. E é um processo que vai... Difícil. Muito bem. No programa Pontos de Vista passado, Eduardo Namorete e Lutero Simão, que são panelistas, eles defendiam a ideia de que este tipo de situações tem que terminar na mesa de negociações. Tem que terminar com base no diálogo e tem de se construir uma ponte para se conversar com as pessoas que estão por trás disso e entenderem o que elas querem. Percebe, Edna, que no seu raciocínio a ideia de que aqui o rosto é invisível. Mas o município conhece? E que isto leva a ter... Não, eu também não conheço. Mas, já se identificaram? Mas foi um ponto de vista que foi colocado por eles, de que é preciso criar pontes de aproximação com estes grupos, porque se nos recordarmos, mesmo a Renamo, muitos dos seus rostos não foram conhecidos até que se criassem pontes para que eles pudessem aparecer e pudessem iniciar o diálogo. Eu ia comentar, se calhar aí iríamos discutir uma perspectiva histórica. Eu creio que a Renamo tinha rostos, sim. O antigo presidente, como é que se chama? Dhlakama, ele fugiu da Frelimo e sempre mostrou-se contra. Ou seja, havia um ponto de referência e já havia uma prévia de problemas internos dentro da Frelimo que culminaram com a criação da Renamo. Então eu creio que se calhar o que aconteceu eventualmente historicamente é que foi ignorado este ponto, no sentido de que esta pessoa, nós sabemos quem é e foi um membro nosso e por isso não daremos a importância que ela tem. Relativamente a Cabo Delgado, essa é uma das razões. No início nós discutíamos muito do que o que acontecia em Cabo Delgado era insurgência, mas caracterizar o processo daqueles como insurgência implica eu dizer de que me insurjo, que eu sou um cidadão, por exemplo, pobre. Por exemplo, há muitas pessoas que fizeram estudos e disseram que era uma questão de pobreza, mas aquelas pessoas sempre foram pobres. Então, onde é que está esse rosto da pobreza? Por que essas pessoas não aparecem? Então, eu creio que esta ponte é necessária quando nós sabemos quem são as pessoas. Mesmo que seja uma declaração, pelo menos se nós vemos a televisão dos outros países, nós vemos que quando há um ataque, há logo um... Reivindicação, tem que reivindicar o ataque. Qualquer coisa, nem que seja por uma carta, e mesmo nas aldeias, por exemplo, se queima uma aldeia, decepa um membro da família, deixa-se o recado com a família. Olha, nós fizemos isto, porque sabes que alguém há de aparecer ali e tu vais dar, e mesmo que seja uma mentira, mas espalhas uma mentira. Neste momento, as pessoas fazem-no arbitrariamente, e se calhar deve ter sido por isso que, no princípio, de facto era difícil entender uma pessoa que usa técnicas de terror justamente para chamar a atenção e efetivamente não chama a atenção porque nós não conhecemos esse rosto. Eu volto à ideia de que é um processo longo, difícil de compreender. Fátima, é difícil de compreender ou compreende, mas também queria que pegássemos essa colocação que foi feita por Eduardo Namorete e Lutero Simão, de que um tema destes sempre vai terminar em cima da mesa e que é preciso criar estas pontes. Não haja dúvidas que é um processo difícil de entender. Como sempre dissemos, nós não sabemos quem são estas pessoas, o que é que elas querem, porque como disse bem a Edna e vimos dizendo ao longo dos programas aqui, eles não nos dizem nada, atacam, desaparecem. Estão a atacar por quê? Nem as pessoas eles dizem por que estão a atacar, então nós não temos ideia do que eles querem, por que estão ali, por quanto tempo é que estarão, etc., comparativamente ou diferentemente dos outros que são realmente terroristas e que dizem que estão a insurgir-se porque não querem a ocupação do espaço A, porque não querem a dominância dos Estados Unidos, porque há desigualdade, porque querem implantar a lei da Sharia, etc, etc. Neste caso, nós não temos ideia absolutamente nenhuma. Então, vai culminar na mesa de negociações com quem? Que quer o quê? Que está aonde? Porque nós vimos que eles vão se espalhando. Já são 5 distritos, 5, 6 distritos. Única. E nós não temos ideia. Houve um momento em que nós acompanhamos pela comunicação social
que um dos cabecilhas foi morto e ficamos na expectativa de que morreria tudo. Pelo contrário, as coisas recrudesceram ainda mais. Então, nós não temos muita clareza de quem são estas pessoas, enquanto eles não aparecerem publicamente a dizer, ainda que encapuzados, como acontece em outras realidades, a dizer que nós estamos aqui porque nós realmente somos pobres, porque nós não sei o quê, nós não temos ideia do que estas pessoas querem e por isso vai ser difícil sentar à mesa de negociações. E mais, vamos sentar à mesa de negociações com pessoas que nós, à partida, já estamos no encalço delas, diferentemente da Renamo, que ela apareceu e disse, nós vamos iniciar um processo de guerra, porque nós não concordamos com a forma como o país está a ser construído, nós não concordamos com a forma como a Frelimo está a governar, não queremos essa coisa de partido único, quer dizer, já estava claro ali o manifesto, havia digamos, uma ideologia política. que se estava, neste caso em concreto, o que é, no início especulamos porque eles querem implantar a lei da Sharia, chegámos a pensar nisso, inclusive, porque se falava de muçulmanos, depois pensamos que, não, são pobres, porque há estudos que demonstram isso, e são pobres, tudo bem, são pobres, e o que eles querem em troca? Qual é o manifesto deles? Então, penso que é difícil pensar que isto vai culminar na mesa de negociações, penso que há deve haver algum fundo, algum argumento que eles têm para justificar esta proposta, mas não me parece que faça algum sentido e não se equipara de forma alguma ao terrorismo de que a Renamo foi acusada no passado de ter feito e em relação a esta situação que nós verificamos, porque a Renamo era um grupo que compunha o movimento de libertação que não gostou da forma como tudo o resto aconteceu. Há teorias de conspiração, tudo à volta, vamos manter isso constante, mas sabia que a Renamo não estava, exatamente, até porque estava lá o Matsangaíça antes do Gyakama, quando ele morre, vem o Gyakama e por aí fora. Então penso que temos que distinguir, de longe são realidades. São movimentos diferentes. Tenho só a agradecer a vossa presença, Fátima Mimbiri e Agnes Dum, pela vossa participação. Caro telespectador, o programa Opinião Feminina termina por aqui. Até a próxima quinta-feira.